forte mesmo do furacão está previsto para essa madrugada de quinta-feira, né? Então, a gente decidiu conversar aqui, direto e ao vivo, com uma manauara que está morando lá em Orlando, nos Estados Unidos. Vamos falar com a Jéssica agora? É a Jéssica que chega para cá, chega aqui junto com a gente, dividindo tela. Jéssica, seja muito bem-vinda ao nosso Magazine. Você que é manauara e que mora há 2 anos na Flórida. Deixa eu fazer uma correção, eu disse que você tinha uma filha, mas você tem 2 filhas. Uma de 5 anos e a outra que ainda nem fez um aninho. Me conta, eu estou achando você tranquila, você está calma no momento, mas como foi receber essa notícia? Assustou um pouco de início? E em que local você está, assim, para tentar se proteger de tudo que ameaça vir por aí, junto com o furacão Milton? Nesses momentos não tem como desesperar, né? Nós precisamos seguir a recomendação do governador, realmente, seguir a risca, tentar fazer o máximo que pudermos, mas assim, desespero não é a regra número 1, né? Na verdade, nós precisamos manter a calma, não tem muito para onde correr, tem que ficar realmente sempre atualizados e com atualizações com base nos meios de comunicação oficial mesmo. Ele tem mudado a rota dele, então ele está descendo um pouquinho mais, está saindo. No início, ele ia passar bem em cima de Orlando, que é a cidade onde eu moro. Ele está diminuindo também a categoria dele, então até umas horas atrás a previsão era que o landfall dele, ou seja, ele chegasse à terra na categoria 4, e agora já mudou para a categoria 3, então ele está mudando, né? Está perdendo um pouco de força, mas ele ainda é considerado um furacão muito grande, ele tem o dobro do tamanho do que nós sofremos há 10 dias atrás, mas não tem muito para onde correr, é seguir as orientações do governo, arrisca, porque ninguém melhor do que eles para nos direcionar nesse momento. Eu queria saber o seguinte, há quanto tempo você está morando aí, assim, longe daqui das terras manauaras? Há 2 anos e 9 meses. Então, você já tinha passado um susto tão grande? Você disse que passou há poucos meses atrás, agora, né? E de que forma, o que você no faz primeiro ano que para tentar se proteger? nós chegamos aqui em janeiro, então nós já pegamos a temporada, né? E era uma casa que era mais próxima da costa, então nós sofremos bastante, assim, ficamos ali uns 2, 3 dias sem energia, parecia que a casa ia voar, literalmente, na hora, assim, do pico mesmo, parecia que a casa ia voar, e olha que ele nem passou por cima ali da gente, nós ficamos pegando meio que a lateral, sabe? Mas foi uma experiência bem assustadora, eu acho que isso acabou nos preparando para esses outros momentos. Então agora, esse ano, nesse momento específico, nós estamos mais bem preparados, por assim dizer. Então, já conseguimos ajeitar ali a janela, já verificamos onde é que nós vamos dormir. Nós estamos em uma casa diferente da que estávamos no primeiro ano. Então, tem toda uma estrutura. Quando nós fomos mudar de casa, nós escolhemos a casa justamente pensando na questão do furacão. Então, nossa casa hoje é longe de lago. A casa anterior tinha um lago bem atrás, então tem determinada, assim, não tem nenhuma árvore grande por aqui por perto. Então, quando nós escolhemos essa casa, nós já escolhemos pensando nessa época de furacão. Jéssica, estou vendo que está chovendo por aí, é isso? Está chovendo agora, nesse momento? Estou vendo sua janela ali no cantinho, parece que está caindo uma chuvinha. E aí eu quero saber o seguinte, como é que ficou a questão de alimentação? Vocês devem ficar só dentro de casa agora, não pode sair? Por quanto tempo é o determinado? Porque vocês recebem um aviso ali no celular, né? De como é que está essa situação, que é justamente a informação oficial. Sim, na verdade, eu acho que tá passando aqui atrás, né? Tem carro passando na rua, sim. Tem gente funcionando, o comércio ainda está funcionando, tá? Não tá 100% tudo fechado. Obviamente que cada um aí vai da sua coragem, né? Mas a cada vez que as horas vão passando, o recomendável é que você fique realmente dentro de casa e não saia. A previsão é que o landfall dele aconteça aí no início dessa noite. Então, é mais seguro que todo mundo esteja aí em um local, ou em abrigos, né? Ou dentro de suas casas, ou então fora realmente ali da cidade, a partir dessa noite. Então, entre essa noite e amanhã, meio-dia, vai ser a hora que ele vai passar realmente, o tempo que nós vamos ter que ter mais paciência para esperar essa situação realmente passar.
A gente está vendo imagens, está dividindo tela com você e agora na tela cheia, imagens de um tornado, porque com a proximidade deles já começam a chegar os tornados, que já vêm sendo assustadores. Essas imagens são de hoje, gente, e as pessoas já ficam assustadas com a proporção dele. E, Jéssica, a gente acompanhou também imagens de casas presas como se fosse por grandes elásticos, né, que passam sobre a casa e tentam segurar imagem do que ali. preso, eu não consegui escutar, desculpa. Eu estou dizendo, a gente está acompanhando imagens do tornado, né? Agora que acabou chegando antes do furacão, que já é assustador, que já é um fenômeno da natureza, e como as pessoas tentam se proteger ali, que a gente está acompanhando casas que são presas por grandes, como é o nome? Catracas, né? Que a gente olha e os leigos é como se fossem grandes elásticos ali, grandes fitas presas ao solo para evitar que essas casas sejam arrancadas ali do solo, casas que não devem ter mais ninguém dentro, mas que as pessoas vão tentando se proteger como podem. O que mais te surpreendeu aí? Porque aqui no Amazonas a gente não sofre com esse tipo de coisa, com esse tipo de tornado, tudo isso, né? E você, o que mais te assustou? Assim, quando a gente fala de furacão e de tornado e acho que dessa mudança, né, que acontece no clima e na questão da natureza, que acaba mexendo com o dia a dia e com a vida de uma população inteira, né? Sim, tá. O que mais me assusta é com relação à proximidade entre um e outro, tá? Então, assim, nos outros anos, pelo menos eu não me recordo de ter experimentado essa proximidade. Então, o que mais me assustou foi porque nós acabamos de passar por obviamente que ele não atingiu tanto Orlando, nós tivemos chuva, vento e tudo mais, mas ele foi mais ao norte, ele estava mais para cima. E, assim, a cidade, o litoral, ele nem se recuperou, né? Então, muito lixo, muitos destroços ainda por lá. Então, o que mais me deixou preocupada e, assim, um pouco temerosa foi com relação a isso, porque todos esses destroços, eles vão virar armas, né, na hora que começar a girar. Então, isso foi uma coisa que me preocupou, porque, e assim, eu estou mais preocupada porque ainda tem outros dois vindo, né, assim, informação. Então, é uma época que está sendo bem desafiadora, mas foi informado no início do ano, tá? No início do ano, as autoridades informaram que essa season, ia ser uma das mais agitadas, então era para todo mundo estar realmente preparado, porque isso poderia acontecer. E o que mais me deixa tranquila é a atuação do governo, tá? Então, assim, aqui eles são muito bem preparados com relação a isso. Eles conseguem se antecipar e eles pecam por excesso, tá? Eles preferem pecar por excesso. Para você ter um exemplo, o estado da Geórgia, que é acima da gente, né, mais ao norte, ele já decretou estado de emergência antes de chegar lá, antes de saber qual era a rota realmente que o hurricane ia perseguir, tá? Então, Geórgia já estava em alerta, porque eles não esperam a rota virar para lá para eles declararem estado de emergência. Eles sabem que pode chegar lá e a qualquer momento ele pode mudar a rota dele, não é algo que a gente consiga ter 100% de certeza, então eles já se antecipam. Tá? Então, o legal daqui é que eles tentam se antecipar ao máximo, eles pecam pelo excesso. Então, essa questão de pecar pelo excesso faz toda a diferença quando é para colocar a população realmente a salvo. E como é que fica a situação dos teus parentes também? Porque eu acho que todo mundo fica preocupado com você. Você tem parentes ainda aqui no nosso Amazonas? Onde é que eles moram? Em Manaus mesmo? Tenho. Eu tenho a minha mãe, tenho uma prima que estão aqui em casa comigo, eu puxei elas para cá. Tem também um outro casal de tios meus que têm filhas adolescentes, que também estão na casa deles. E assim, a gente fica compartilhando realmente as dicas para saber se está todo mundo ali 100% certo, se todo mundo tem água, se todo mundo tem comida, se as janelas estão ok. Uma outra coisa que é muito legal também daqui dos Estados Unidos, todas as casas recentes, as casas mais novas, as janelas, elas têm a proteção de alto impacto. Então, tem um determinado como é que eu posso dizer? Elas aguentam até um determinado impacto, nível do vento, né? Então, por exemplo, 190 milhas por hora, ventania até 190 milhas por hora. Então, todas as casas mais recentes já têm essa proteção nas janelas, que é justamente para o vidro não estilhaçar, entendeu? Mas ainda assim, não é recomendável ficar perto das janelas. Então, obviamente, respondendo a sua pergunta, que eu mudei o foco aqui, a nossa família fica assim, com o coração na mão, a gente fica toda hora tentando mandar ali uma mensagem para acalmá-los, mas tanto a família daqui, que a gente fica compartilhando, né, as informações para saber se está todo mundo seguro, todo mundo bem, quanto a família do Brasil, que a gente tenta manter
aí a informação na medida do possível, mantê-los atualizados na medida do possível. Olha, ela falou uma coisa super importante, que lá eles realmente como é que a gente pode dizer? Eles tomam decisões antes de que possa acontecer. Eles têm todas as informações do que vai acontecer, de quantos serão, né, esses tornados, esses furacões, e eles se protegem antes que o pior possa acontecer. É por isso que ela conversa com a gente ali tão segura e tão calma, porque tem muita gente, meu Deus, mas ela está tão calma, se fosse aqui eu já estava desesperado. É porque lá não tem muita surpresa. Eles sempre colocam a mais, por exemplo, antes estava na escala 5, né? A previsão era de chegar com a força de uma escala 5, já desceu para 3, mas é melhor que as pessoas pensem que pode chegar muito mais forte e de repente não acontecer dessa forma, ele perder força ainda no mar antes de chegar na cidade, do que não se preparar para isso, né? Embora ele perca força, ele ainda continua muito grande, ele ainda continua o dobro do Helene, que foi o que atravessou aqui há 10 dias atrás. Então, independente de qualquer coisa, o estrago dele vai ser muito grande, o impacto dele vai ser muito forte e ele vai realmente trazer aí muita enchente, muita destruição. Olha, a gente recebeu até a informação agora, de que porque a gente viu uma imagem de um tornado ali que está assustando muito na internet e não foi só um tornado não, foram vários tornados que aconteceram no sul da Flórida durante o dia de hoje. Esse é só um deles que foi flagrado e foi colocado na internet, que já assusta muito. Poxa, eu quero desejar para você, Jéssica, que vocês passem por esse período de uma forma super tranquila. Você, sua bebê, sua filha maiorzinha, seu esposo, toda a sua família que está aí. E assim como a gente deseja para todo mundo, que seja só um susto e que ele não venha com essa força toda que está prometendo aí ser o maior do século. Muito obrigada, viu? Por dedicar um tempinho para a gente num momento como esse, viu? Muito obrigada. Você que, inclusive, parou de trabalhar já, né? Você trabalha com o quê, Jéssica? Você é advogada. Explica pra gente, porque eu não sei explicar a profissão. Eu sou advogada aí no Brasil, continuo sendo advogada no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos eu sou Intake Specialist, Immigration Intake Specialist. Eu trabalho diretamente com imigração americana. Então, eu faço parte, na verdade, de um escritório jurídico de imigração aqui nos Estados Unidos. Eu já passei por várias positions lá dentro, então, desde atendimento ao cliente, a montagem dos processos. Hoje eu sou a parte comercial, né? Falando assim, no português, eu sou o comercial. Então, hoje eu faço as vendas dos vistos, a venda do serviço propriamente dito. Você tem algum Instagram? Você quer divulgar? Pode falar aqui pra gente. Porque, de repente, as pessoas precisam... Meu Instagram, ele é específico para compartilhar informação sobre imigração. Então, meu Instagram é jessicamelo.usa. Pronto. USA. Muito obrigada, viu? Obrigada por tudo. Espero que a gente volte a se falar de uma forma mais tranquila depois de passado todo esse susto. Qualquer coisa, pode entrar com a gente aqui ao vivo com informações, tá, Jéssica? Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo por aqui. Se Deus quiser. Em Deus. Se Deus quiser. Olha, você de casa, só para você entender aí a situação que eles estão enfrentando, o furacão Milton, que já promete ser um dos mais devastadores do século, ou seja, dos últimos 100 anos, gente. A previsão é de chegar lá na costa da Flórida na madrugada, agora de quinta-feira, tá? E com certeza já tem gente aterrorizada aí com as imagens que começam a surgir na internet, né? Que antecipam a chegada desse grande fenômeno. E a gente te mostra aqui, roda aí. A Flórida está se preparando para a chegada do furacão Milton, que se intensificou rapidamente e já é um furacão de categoria 5. Com ventos de até 290 km por hora, ele promete trazer muita destruição. A previsão é que Milton chegue entre hoje à noite e amanhã de quinta-feira, obrigando milhões de pessoas a abandonarem suas casas e se prepararem para o impacto. O que preocupa bastante é a velocidade com que Milton se intensifica, passando de tempestade tropical a furacão em apenas 2 dias. Esse fenômeno ocorre quando um furacão encontra águas quentes e condições atmosféricas favoráveis. A costa oeste da Flórida, especialmente em São Petersburgo e Tampa, está em alto risco e as autoridades já declararam estado de emergência, além de emitirem ordens de evacuação obrigatória em várias áreas costeiras. As autoridades também estão alertando sobre o potencial de inundações e destruição massiva de prédios, especialmente aqueles que não foram construídos com as normas mais recentes de resistência a furacões.
Com muitas áreas ainda se recuperando dos danos causados pelo furacão Helene, que passou pela região recentemente, a evacuação está sendo um desafio. As autoridades locais estão correndo para garantir que todos tenham acesso às rotas de evacuação e recursos de emergência, claro. O governo do estado, em parceria com empresas de transporte, disponibilizou rotas gratuitas e reforçou os estoques de combustível para evitar problemas de abastecimento. Enquanto o furacão Milton se aproxima, o Centro Nacional de Furacões emitiu avisos de tempestade e inundações catastróficas para grande parte da costa oeste. A expectativa é que o furacão traga uma mistura mortal de ventos fortes, chuvas torrenciais e tempestades devastadoras. A recuperação após a passagem do Milton vai ser longa e difícil, mas a prioridade agora é garantir que o maior número possível de pessoas consiga se abrigar ou evacuar as áreas de risco antes da tempestade chegar. Então a gente aguarda aí a movimentação, porque tudo pode mudar também, e a gente torce para que o melhor aconteça, para que ele perca força ali no mar, antes, né, de chegar até terra firme, e que essas pessoas realmente possam ter uma noite de sossego e de paz e tranquilidade, porque não é fácil não, você nem dorme com essa preocupação. A gente já passou por uma pandemia, por tanta coisa que mexeu ali com o psicológico das pessoas, da população, do mundo inteiro, e agora mais isso, imagina como as pessoas não ficam, né? Cristo tenha piedade dessa população e que eles não sofram o pior, né? Lá eles já vivem essa realidade, como a nossa entrevistada falou aí, as casas são preparadas, mas a gente sabe, né, que para um fenômeno natural sempre é uma surpresa. A gente viu lá as casas presas por catracas e estacas, que é uma forma para que eles tentam ali, né, até mesmo um psicológico não piore. Que Jesus proteja essa população, né? Quer ficar por dentro de todas as notícias e da programação da Crítica? Você tá perdendo tempo, menina. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo. Vai chegar todas as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!